Que as bênçãos de Jesus protejam nossos caminhos, confortem nossos corações e iluminem nossas vidas. Que a equipe espiritual do Centro Espírita João Moreira Rego nos aplique passes espirituais restauradores, regeneradores e calmantes enquanto fazemos a nossa reflexão. Vamos mais uma vez tentar aprender algumas preciosas lições que a natureza nos oferece. Observemos a flor de lótus nativa da Ásia e considerada sagrada em algumas culturas orientais. Suas raízes nascem no lodo e seu caule vai se desenvolvendo na lama até alcançar seu tamanho total, quando o botão emerge na superfície da água para desabrochar ao sol. À noite, as pétalas da flor se fecham e ela mergulha debaixo d'água. Antes do amanhecer, ela volta à superfície, onde se abre novamente. Suas luminosas pétalas têm a propriedade autolimpante, ou seja, conseguem repelir micro-organismos e lodo, não deixando que a água a contamine, por isso é capaz de florescer em meio ao pântano. Em um simbolismo utilizado no Oriente, a água lodosa que acolhe a planta é associada ao apego e aos desejos materiais. E a flor que desabrocha sobre a água, em busca de luz, indica promessa de elevação espiritual. Ela representa a superação da dor e do sofrimento no mundo físico em busca do crescimento espiritual e é considerada, por isso, símbolo de pureza da alma. Também podemos fazer uma analogia do desabrochar dessa flor com a forma com que nos envolvemos com as questões do mundo que nos cerca. O objetivo principal da vida terrena é o aperfeiçoamento moral do espírito. Aqueles que têm essa compreensão buscarão elevar-se sempre, independente das adversidades. Quando as circunstâncias não nos forem favoráveis, quando as tentações nos cercarem, quando formos frequentemente chamados a testar nosso caráter, busquemos retirar o bom proveito da situação e lembremos-nos de Jesus. Ele propôs que vivêssemos no mundo sem sermos do mundo. Foi o exemplo vivo de que podemos passar por situações que nos atormentam os sentimentos e, mesmo assim, não nos deixarmos abater e seguirmos confiantes em nossos propósitos. Mostrou-nos também que é possível usufruir das coisas do mundo e não nos deixarmos possuir por elas. A vida social e em família faz parte do processo de evolução. Ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. É através dos relacionamentos que trocamos experiências e vamos trabalhando os sentimentos e nos conhecendo melhor a cada dia. Por vezes, passamos por dificuldades de ordens diversas, mas devemos reconhecer que, sem a presença desses testes, perderíamos as motivações que nos impulsionam ao crescimento e à melhora íntima. A flor de lótus é exemplo de determinação, perseverança e superação, pois surge em meio ao lodo em que vive. Não há nada que a impeça de florescer, sempre bela. Ela floresce diariamente em busca da luz, mostrando-nos que não importam os obstáculos e nem o quanto as circunstâncias possam parecer contrárias. Nós também podemos buscar o crescimento espiritual,
e o aprimoramento moral em um meio que não nos seja favorável. A flor de lótus implica ainda uma metáfora maravilhosa de como existem pessoas capazes de dobrar a dor e desdobrá-la posteriormente em forma de serenidade, autocontrole e persistência. São pessoas resilientes. Venerada em muitos lugares, desde Índia, China, Japão e Egito, a flor de lótus durante muito tempo simbolizou a criação, a fertilidade e, sobretudo, a pureza, uma vez que ela emerge das águas sujas, turvas e estagnadas. Na crença hindu, simboliza a beleza interior, viver no mundo sem se ligar com aquilo que o rodeia. Ramakrishna diz que um barco pode permanecer na água, mas a água não pode permanecer no barco. O aspirante espiritual pode viver no mundo, porém o mundo não deve viver nele. Precisamos viver no mundo sem sofrermos tanto a sua influência. Jesus deixa claro que podemos viver no mundo sem pertencermos ao mundo, que podemos deambular pelo vale estreito e sombrio, pisar em abrolhos e lodo, mantendo-nos firmes no ideal de crescimento, lutando contra os limites pessoais e as circunstâncias. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, um espírito protetor esclarece: vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Com essa afirmação, ele não está incentivando uma vida mística afastada da sociedade. O homem pode participar das alegrias e prazeres humanos, não fazendo mal a ninguém, nem a si próprio, estando sempre com a mente e o coração voltados para o bem, nada fazendo de que possa se envergonhar ou que possa contrariar as leis divinas. Mesmo em um momento de expiações e de provas, pode o homem sentir-se feliz, mantendo seus propósitos de sentir, pensar e fazer somente o bem. Não há necessidade de postura austera, sem risos e alegrias, para viver as virtudes que levam o homem a transcender-se para voos mais elevados. E quando houvermos resvalado em algo que nossa consciência nos diz não ser bom, acionemos a vontade na reparação, amparando-nos na proteção divina que jamais é negada. Quando Jesus disse sede perfeitos, ele sabia das dificuldades humanas, mas sabia também que somente nas lutas da vida em mundos materiais pode o espírito imortal, pela sua perfectibilidade, fazer sua evolução através das experiências, no desenvolvimento da inteligência e da moralidade, sempre com o amparo dos que estão em graus mais elevados. E Jesus nos ensinou como atingirmos essa perfeição. Qual o caminho? Exercitando a caridade sem quaisquer limites, uns para com os outros. E isso está ao alcance de todos, pobres e ricos, ignorantes e instruídos. E só podemos fazer isso no contato uns com os outros, em qualquer lugar e situação. Mesmo vivendo em meio ao lodaçal moral, sempre poderemos romper o charco e florescermos em busca do sol, do amor maior, na certeza de que, mesmo em meio ao caos, há uma réstia de esperança. Vale a pena refletirmos sobre a seguinte frase: a água inteira do mar não pode afundar o navio, a menos que ela invada o seu interior. Da mesma forma,
a negatividade do mundo não pode te derrubar, a menos que ela permaneça dentro de você. Sejamos como a flor de lótus. Procuremos renascer a cada dia, mesmo num meio adverso. E tendo sempre a certeza que, por maior que seja o caos, sempre há uma esperança. Que Jesus nos abençoe e que busquemos sempre a luz, o bem, a paz e o amor. Que assim seja.